Abra a Bíblia de vocês no livro do Bereshit, livro do Gênesis. Lembrando que quando nós falamos o livro do Gênesis, sempre comentamos, né, que é o livro do início. E aí a gente acha que é só a questão o início da criação, mas o livro do Gênesis ele trata o início de todas as coisas, o início da criação, o início do pecado, o início do homicídio, o início da rebelião, né, o início da desobediência, o início da possessão. Então ele trata de todos os inícios, está em Gênesis, tá? Não é só o início da criação, tá bom? Vocês lembram aí como que se lê em hebraico o primeiro versículo? Bereshit bara. Bereshit bara Elohim. Tá bom, vocês não precisam falar em hebraico, não. Bereshit. Vamos lá. Bereshit. Bara. Elohim. Et. Hashamayim. Ve'et. Haaretz. Bilíngue. No princípio, ou em princípio, criou Deus os céus e a terra. Versículo 1, tá? Nós soltamos algumas coisas aqui na última aula a respeito da criação, que assim, a gente sempre faz aquele desenhozinho, né? Que Deus mandou abrir uma expansão, um firmamento em volta da terra, mas a gente vai estudar de uma maneira mais profunda, então a gente precisa ficar atento, porque a expansão não foi feita em volta da terra, em si em volta do universo, tá? Do universo. Quantos planetas nós temos no nosso sistema solar? São 9, né? Não é 9? Contando Plutão são 9, mas assim você não conta aí. Contando Plutão são 9. É porque tem o Plutão, né? São 9. Só que a Bíblia só fala da Terra. Você nunca parou para pensar, por que só fala da Terra? Mas os outros não são planetas? Então por que a Bíblia só fala da Terra? Então são coisas que nós temos que pensar ao estudar a Bíblia, tem que raciocinar e compreender, né? A Bíblia, ela é um quebra-cabeça, que quem nos dá a direção para encontrar as peças certas é o Espírito Santo de Deus. Você quer ver uma coisa? Em Mateus capítulo 4, Jesus saiu do batismo e Jesus está sendo conduzido pelo Espírito Santo para o deserto, correto? E eu vou falar aqui, ó, está no texto, mas você sempre leu, pregou, passou batido. Mas você nunca prestou atenção nisso. Olha só. Jesus foi levado ao deserto, e o texto diz que, passados-se 40 dias que ele jejuou, ele teve fome. Mas para onde Jesus foi? Não, voz forte, vai lá, vocês estão meio tristes. Frio? É o frio? Não, onde o Espírito Santo levou Jesus? Para o deserto. Primeiro, a epígrafe já está totalmente errada aí, a tentação de Jesus, porque Timóteo diz que Deus não pode ser tentado e não tenta ninguém. Então, não é uma tentação, é a provação de Jesus, né? Então, ele foi levado ao deserto. Ele ficou 40 dias, irmão, jejuando. E a primeira coisa que ele sentiu foi? Fome. E por que não sede? Se ele está num deserto, o calor exorbitante, sem água, sol lascando na cabeça, e a Bíblia relata que ele teve fome. E o homem natural, ele consegue ficar 10, 15 dias sem comer, mas não consegue ficar 3 sem beber água. Verdade, experiência própria. Não é verdade ou não é? Nós temos uma irmã que ficou perdida lá na selva, sem comer nada. Mas eu quero ver ficar sem beber. E a Bíblia diz que ele teve
Não teve sede. Você nunca parou para olhar, analisar desse ângulo? Não. Olha quando Satanás pergunta para ele assim, fala para ele, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí a resposta de Jesus, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então quer dizer que existe pão que está sendo oferecido, que não é a palavra que sai da boca de Deus. Agora a pergunta é, por que Satanás já implicou no pão e não falou da água? Então, você tem que analisar o texto com outros olhos. Você não pode olhar o texto com os olhos naturais. São perguntas. Não vou dar essa resposta para vocês, né? Mas, Quando vai chegar lá, como diz o meu mestre, eu recebo por mês. Então, se eu soltar tudo tem que ser devagar. Mas é só para que vocês entendam que o ler a Bíblia, nós precisamos ler de uma forma diferenciada. Quando você for ler, dobre o joelho, ore. O Espírito Santo me revela, porque o que está aqui, eu já sei. Eu quero o que está além do que está escrito. E ele vai te dar essas revelações na hora de você preparar uma mensagem, ministrar uma mensagem, né? Estou preparando a mensagem aí, Domingão. final do ano. Eclesiastes 3. Tá no tempo de calar? Aí, a gente só fala do tempo, mas não lê o texto direito. Né? Não lê o texto direito. Então, a gente precisa entender algumas coisas. Irmãos, nós estamos no versículo de número 3 hoje. Amém? O pessoal que perdeu a aula 1 e a aula 2, só perdeu o versículo 1 e o versículo 2. Né? Nós estamos na aula 3. Então nós vamos aproveitar, vamos ler um pouquinho em hebraico, tá bom? E aí depois a gente entra aqui na tentar explicar. Porque se eu ler em português, está escrito o quê? E disse, Deus haja luz. E houve luz. O que você entende por isso? Clareou. Vamos aí. Essa aula é participativa. Tá? Estava em trevas e clareou. Vamos aí. Que Deus tem o poder de criar coisas a partir da sua voz. Somente dizer. Isso, da sua voz. Mas eu quero saber isso aqui, ó. Você vê que eu grifei aqui? Ó. Eu grifei essas palavras aqui. Eu grifei aqui. Haja luz. Então nós temos um verbo e a ação do verbo, né? E a ação do verbo. É isso que eu quero que vocês entendam aqui. Porque isso aqui faz a diferença na hora da interpretação do texto e você entender. Primeiro, essa luz não é o sol. O sol ainda não foi criado. Então, o que é essa luz? Jesus. Então vamos ler aqui em hebraico? Vamos ler em hebraico primeiro? Vamos lá? Ó, eu vou ler a primeira vez, tá bom? E aí vocês leem a segunda, tá? Vaiomer Elohim Yeri Or Vayeri Or. Fácil. Tá bom? Quer que eu leia de novo? Alguém repete. Vaiomer Elohim Erri Or Vayeri Or. Agora, de novo, junto agora para valer. Vaiomer Elohim Yeri Or Vayeri Or. Aqui está separado, mas na hora da leitura você pode ler Yeri Or, Vayeri Or, tá? Então, a tradução ali em cima é o hebraico, né? O hebraico quadrático em cima, embaixo a transliteração do texto, né? E aqui a tradução, tá? A tradução. Então,
para a gente começar aqui, eu preciso explicar para vocês que essa luz aqui, ela não é uma luz, um efeito, tá? Aqui o verbo está dizendo na questão do haver, esse haver, que é do verbo raiar, do hebraico, ele traz o sentido de apresentar-se, sair para fora, aparecer, surgir, né? Se revelar. Então, vocês já estão entendendo aí, sim ou não? Sim. Então o texto diz assim: e disse Deus, se apresente luz. E a luz se apresentou. Então nós estamos falando aqui do verbo, o verbo, se apresente. Quem? A luz. A luz. Só que essa luz aqui não está falando de uma luz, uma claridade. Está falando de uma forma. Uma forma. Então, o verbo aqui, ele usaria no sentido de, e disse Deus, apresente-se em forma. Apresente-se em forma. Então, para nós compreendermos aqui, ó, vamos ver, eu fiz aqui uma linha do tempo, tá? Eu fiz uma linha do tempo. Eu fiz antes porque para a gente ganhar tempo aqui também, tá? Então, olha só. Existe uma palavra chamada dispensação, que a tradução, o significado da palavra dispensação, quer dizer, é divisão, separação de tempos, de evento, né? Então, tem um teólogo, um mestre, chamado Dr. Scofield, que ele fez a separação das dispensações na Bíblia, e ele colocou lá 7 dispensações. Eu não sou contra as dispensações, tá? Não sou contra, até uso, gosto, né? Mas biblicamente não existe essas 7 escrito na Bíblia. E nós estamos estudando a Bíblia, tá? As dispensações que ele colocou foi a dispensação da inocência, a dispensação da consciência, dispensação do governo humano, dispensação patriarcal, dispensação da lei, né? Colocou dispensação da graça, dispensação da plenitude dos tempos. Então ele colocou algumas dispensações, só que biblicamente nós temos apenas 3. Então, para a gente ter uma ideia aqui, uma clareza, eu coloquei aqui para nós iniciarmos aqui, ó. Lá no início, alguém abra para mim, 1 Timóteo 6,16, é um texto que todo mundo já conhece. Então aqui eu separei a criação daqui para frente. Daqui para frente é a criação, tá? Ó. Daqui para frente é a criação. Só que aqui para trás não tem criação, é o quê? Eternidade. E o que tinha na eternidade? O que tinha na eternidade? Antes da criação? Deus. Leia o texto. Alguém lê para mim. Que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja a honra e o poder sempre eterno. Amém. Então, na eternidade, é Deus. Tem nada, é Deus. Deus está lá na eternidade. A partir daí, Deus, ele vai decidir criar. Então, aí nós entramos no primeiro versículo. E criou Deus os céus. E a terra. Lembrando que nós estamos falando aqui da criação. Se eu colocasse aqui em cima aqui, tá? Colocasse aqui em cima o céu, tá? Aqui o céu. Colocasse aqui em cima, né? A Nova Jerusalém, o céu aqui, onde Deus criou o céu, as congregações dos anjos. Então, Gênesis 1:1, criou Deus os céus e a terra. Aí aqui vamos colocar aqui as muitas águas, ok? Eternidade, só Deus, que habita na luz inacessível. Ninguém tem acesso. Ponto. Aí então ele inicia a criação,
criou Deus os céus e a terra. Então nós temos a criação aqui, né? A criação, ele criou os céus e criou a terra. Porém, a terra ele não foi criada já assim. A terra foi criada como aqui eu vou colocar aqui embaixo, né? Tá bom? Só para vocês terem uma ideia. Um pedaço de barro que estava jogado, largado aqui, ó, no meio das águas, tá? Pastor, e o texto para isso? Segunda carta de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 5 ali, tá? Pedro vai dizer que a terra foi tirada do meio das águas. Entenda o que eu estou dizendo, tá? Quero que vocês me entendam. Estou falando da terra, mas quando nós chegarmos na parte da expansão, nós vamos compreender que não foi só a terra aqui, tá? Eu estou usando a terra como alusão aqui, mas quando chegar na parte da expansão, nós vamos entender que na expansão está o universo inteiro. E a terra está lá no meio do universo. É que Deus escolheu exatamente a terra no meio do universo, tá? Então, aqui na criação, nós temos aqui, entre a eternidade para a criação, nós temos aqui a dispensação. Eu vou colocar aqui, ó. A dispensação do mistério. Ok? A dispensação do mistério. Por que a dispensação do mistério? Porque Deus está criando os céus e a terra. E aí nós vamos voltar no versículo 1 de Gênesis aí. Versículo 1 de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Em princípio criou Deus os céus e a terra. Então, quem é a primeira pessoa que aparece aqui? Deus. Em princípio criou Deus. Assim, não, mas aqui ele está oculto. Não tá, a gente só sabe que é porque a gente estudou. Mas assim, ao você ler, quem você vê aqui? Deus. Então, é Deus trabalhando. Deus está trabalhando. Então, na dispensação do mistério, Deus já se revelou aqui, o Pai, tá? Eu vou colocar o Pai, mas eu quero que você me entenda. Aqui na dispensação do mistério, ele não é Pai, tá? Ele é ancião de dias, o Yahvé, tá? Ele é o Yahvé na dispensação do mistério, né? É o Yahvé. Então, ele está fazendo a criação. Versículo 1. Aí o versículo 2 vai dizer, a terra estava sem forma e vazia, né? E havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito. Então agora o Espírito aparece. Aqui a gente coloca Espírito, porém ele não é Espírito Santo, tá? Que é o Espírito de Yahvé. Tá? Apareceu o Espírito de Yahvé. Então agora a gente olha no versículo 3, onde a gente está, e disse Deus, haja luz. Como o verbo haja, que vem da origem raiar, então está dizendo, se apresente, se manifeste, se mostre, sai para fora. Então, o que eu entendo aqui? O Pai já se apresentou. No versículo 1. No versículo 2, o Espírito. Está faltando quem? Jesus. Então Deus vai falar, e disse Deus. Se apresenta verbo. Aleluia. Se apresenta verbo. Porque até o 3 é só o verbo. Só o verbo. Então o verbo também não pode sair só como um som. Já tentou assistir uma TV que não tem imagem, só sai som? Não é TV, é rádio. Hoje as pessoas elas são vidradas, né? No som e imagem. Quando você vai comprar uma TV, a primeira coisa que você vai olhar é a qualidade de imagem e o som. No versículo 1 e versículo 2, só tem o som, que é o verbo.
som. Em princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra estava sem forma e vazia, só som. Aí Deus vai dizer assim agora: e disse Deus, se apresenta verbo, deixa de ser som e torna-se imagem. Deixa de ser som e aparece como imagem. Vai perguntar, Gui? Não vai perguntar, não. Então, o texto, por isso que eu coloquei isso aqui e grifei, porque aqui a palavra haja, ela vai entrar aqui como significado de apresentar-se, né? Apresentar-se, aparecer. Essa palavra aí, E onde mais Jesus se apresenta no meio do Evangelho. E aí nós vamos lá para João agora, capítulo 1. João, capítulo 1. A partir do versículo 1. Na verdade, não vamos ler o 1 agora. Leia o 18. O 18. Olha só. Aí agora 1:18. João 1:18. Aí agora você vai entender o que João está dizendo aqui no capítulo 1, versículo 18. Alguém lê para mim em voz alta? Deus nunca foi visto por alguém. Segura. Aqui, olha só. Olha aqui para o quadro, desenho. Deus nunca foi visto por ninguém. Por quê? Porque ele habitava na luz inacessível. Nunca foi visto por ninguém. Continua. O Filho unigênito que está no seio do Pai. Segura, no seio do Pai. Por quê? Porque é a dispensação do mistério. Ele está oculto no seio do Pai. Continua. Este o fez conhecer. Este quem? Deus, o Pai, o fez conhecer. Como? E disse Deus, se apresenta, é sua hora, é o seu momento. Apareça. Não adianta você ficar oculto agora. Se apareça como uma imagem. Continua. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram a Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou... Parou aí. Olha só. O filho está no seio do pai e o pai vai revelar o filho. Como? Sai. O verbo raiar. Apresentar-se, aparecer, sair para fora, né? E aqui a palavra luz, ela vem no sentido de, olha só, irmão, olha só o sentido da palavra luz. Eu coloquei aqui, deixa aí em João mesmo, tá? Ó, a palavra luz, eu não vou colocar aqui porque não vai ter espaço para a gente colocar, tá? Deixa eu ver, a não ser que eu coloque o pequenininho que eu não quero apagar. Vamos colocar aqui, que eu não quero apagar. Ó, a luz, ela tem o significado de luz do dia, tá? Luz do dia, luminosidade, relâmpago. Aqui, por que tem todos esses significados? Porque o hebraico, irmãos, uma palavra ele pode significar várias outras palavras, tá? Vai depender do contexto das palavras seguintes, aí você vai conseguir encaixar, né? Outra palavra que pode significar aqui, ó, luz de vida, ó, luz de vida, e aí você grifa aí onde você está colocando luz de vida, tá? Porque nós vamos ler um texto que você vai entender que se enquadra muito aqui nesse verbo, tá? Luz de vida, luz de prosperidade, luz de instrução, luz da face, ou Jeová como a luz do mundo. Eita. Aí, pegou aí, esse luz de vida. João 1 de novo. Falei, deixa marcado lá, João 1. Isso.
Vamos percorrer a Bíblia hoje. Ó, João 1, versículo 4. Alguém leia. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Eita, Olha aí. apareceu aqui agora. Nele estava, 20 anos. nele estava a vida. E a vida era o quê? A luz dos homens. Então, o pai está dizendo assim, e disse Deus, se apresenta luz dos homens, se apresenta luz de vida, se apresenta luminosidade, se apresenta relâmpago, se apresenta luz de prosperidade, se apresenta aí, Glória a Deus. apareça. E não é aparecer como uma luz, assim que você acende e uma luz, era uma forma, né? Ele aparece como uma forma. Por quê? O verbo é apenas o ar, o som. E agora ele aparece como uma forma. Por isso que essa luz não tem nada a ver com o sol, tá? Então, na dispensação do mistério, quando o pai fala, se apresenta, ele vai se apresentar. Então, ele vai tomar uma forma. E aí você vai ver que na dispensação do mistério, quais são as formas que ele se apresenta? São infinitas formas, tá? Que ele se apresenta. Ele vai se apresentar como... Deixa eu colocar de preto aqui. Ó, ele vai se apresentar como cordeiro. Sabedoria, rocha. Sabedoria não. Deixa a sabedoria de lado. Depois nós vai ter um ensinamento lá, que esse negócio de sabedoria aí. Vai ter que despregar. Vai ter que desfazer isso, ó. Cordeiro, ó. O bode expiatório, a rocha de Meribá, anjo da morte, capitão dos exércitos. Então são inúmeras formas que ele se apresentou, tá? Deixa eu falar aqui. Inúmeras formas ele se apresentou como pomba, com a pombinha, quando uma pombinha era sacrificada e a outra era solta. Então, ele se apresentou de inúmeras formas. Mas ele se apresentou assim por quê? Porque ainda ele era um mistério. Mistério. Ele era um mistério, tá? Ele era um mistério. Agora, olha isso aqui. Por que ele teve que se apresentar assim? Por quê? Lá em João, o segredo, você vai entender o que João revelou e a gente nunca entendeu. Olha só. Leia o versículo 4 de novo e aí depois o 5. Leia aí para mim. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Isso, e agora? E a luz resplandece nas trevas e dos mortos. Opa. E a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Então, olha só, por que ele teve que vir assim? Porque quando ele se apresentou aqui, ele não foi compreendido. Ninguém conseguiu entender. Por que não dá para entender, compreender? Alguém consegue explicar milagre? Não. Milagre não se explica, se vive. E quando ele aparece como luz de vida não é a vida. Quando alguém nasce, não é o milagre da vida? Se explica o milagre? Então eles não compreenderam. Então ele tem que vir de uma forma que o homem conseguisse compreender. Então ele vem como cordeiro, como bode expiatório, como rocha, como anjo, como coluna de fogo, como a sarça, como capitão dos exércitos. Então ele vem de uma forma com que o homem pudesse compreender. Por quê? Eles não iam compreender uma luz de vida, um relâmpago que traz solução. Né? Então, olha só, na dispensação do mistério, ele se apresentou assim. Só que a dispensação do mistério, ele é dividido em duas partes, parte A e parte B. Vamos ler esses textos, irmãos, só para a gente entender? Vamos lá? Dispensação do mistério, Efésios 3, 9. Deixa eu colocar aqui como referência, tá? Aqui, dispensação do mistério, Efésios 3. Então não é desqualificando
as dispensações que os doutores colocaram, mas é o que está na Bíblia, tá? É o que está na Bíblia. Isso aqui é uma outra base para explicar a Gênesis 1 também. Sim, ué. Olha aí, quem achou? Leia para mim. Efésios 3:9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que Aí. tudo criou. Então, a dispensação do mistério. Quando fala de dispensação, olha o que o Paulo está falando. A revelar, para revelar, né? Deixa eu abrir esse texto, porque isso aqui, irmãos, é uma lição muito. Na minha versão aqui, o versículo termina dizendo assim, desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Isso, é isso mesmo. Ó, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que esteve oculto desde os séculos em Deus, que tudo criou por meio de Cristo Jesus. Então, o que Paulo está dizendo, ele está dizendo, nós, quem vai mostrar a todos a dispensação do mistério que estava oculto no seio do Pai? Quem vai mostrar? Quem? A igreja. Paulo está falando, e demonstrar. Agora, como você vai demonstrar se nem você sabe? Tem que aprender, tem que aprender. É por isso Não, nós vamos ler outros textos. Pode passar. Pergunta, Barão. por isso que eu estou aqui. Para aprender. Desde antes dos séculos. Por quê? Porque antes da contagem, aqui na criação, ainda não tem tempo. Aqui não tem contagem. Vai começar a ter contagem de dias e anos quando o homem for criado. O homem foi criado, aí começa a ter a contagem de dias, né? E mesmo assim não tem uma contagem certa, porque a Bíblia diz que Deus descia no Éden para falar com Adão na viração do dia. Só que essa viração do dia, a gente acha que tipo era o finalzinho do dia, tá chegando de noitezinha, Deus descia. A contagem não começou quando Deus começou a formar o mundo? Não, Primeiro, segundo, porque aí é dias da eternidade. São eras, não são dias. São eras. Foi 24 horas que Deus dia criou. para Deus é... Porque a contagem de dias para Deus é como anos. É como anos. Lá em Daniel, no capítulo 9, quando ele diz assim, ó, 70 semanas estão determinadas para o seu povo e sua santa cidade. Então a gente pensa, 70 semanas, você vai contar, vai dar quantas semanas? 70 semanas, você vai contar não, é semanas. 70 semanas. Se um mês tem 4 semanas, você vai pegar aí, são 10 meses, 20 meses. Contagem de gravidez. Sim, mas o que eu estou dizendo é a questão da contagem do homem, plano terreno. Né? 17,5. Então, dá 17 meses. 17 meses e meio. 70 semanas. Só que essas 70 semanas são de anos. Então vai dar 490 anos. Por quê? Porque a contagem de Deus é em anos, não é em dias. Então quando fala assim, foi manhã e tarde o primeiro dia, já passou uma era. Aí a gente lê a Bíblia e acha que passou um dia. Tanto que no dia Deus, como é que, tipo, o dia que Deus aí criou o sol, a lua, para ter, tipo, contagem de dia humano também? Porque a gente se baseia Pelo na sol. astrologia. O dia, tanto que quando ele cria os luminares, está no texto, e vai dizer que criou Deus os luminares para a contagem de dias terreno. Nós temos que entender que assim, nós temos aqui no plano terreno, nós temos o tempo Cronos, tá? Aqui, o tempo Cronos. O tempo Cronos, ou com K, né? Ou com K. Cronos com C ou com K, aqui com K é em grego, né? E aqui na eternidade é o tempo Kairos. Que na verdade não é tempo, porque para Deus, porque quando você fala tempo, ele é limitado. Então no céu não é tempo, é que isso aqui veio do ensinamento grego ao tempo Kairos, que é o tempo de Deus, é o tempo dos deuses gregos.
não do tempo de Deus, porque aqui no céu é eternidade. Saiu aqui da esfera terrestre, já é eternidade. E a eternidade não tem fim. É eterno, então não posso dizer que é tempo, né? Eu não posso falar que é tempo, que tem um limite. É igual, já falei, já preguei isso aqui na igreja, mas vou repetir, que aqui nós vamos chegar aqui, ó, no tempo da graça, aqui, né? Nós vamos chegar aqui, ó, na dispensação da graça, e nós vamos ver uma coisa aqui. Então, assim, a dispensação do mistério, ela é dividida em duas, porque é a dispensação do mistério não revelado e a dispensação do mistério revelado. Porque quando Jesus aqui, ele encarnou, o verbo se fez carne, então, o que era um mistério passou a ser revelado. Então, a dispensação aqui, dispensação do mistério, parte B, né, que é o revelado. Revelado em Efésios 3:9? Não. Qual que é Efésios 3:9 é a dispensação do mistério. o mistério só? Porque ela só é dividida em duas partes. É mistério e mistério. Continua sendo um mistério. Porque quando ele encarnou aqui, os seus não receberam. Por quê? Porque eles esperavam um outro tipo de Messias. Então ele veio revelado, mas eles não entenderam a revelação, né? Então só a parte B, e aqui a dispensação do mistério, a parte A. Passado aqui, aí vem a crucificação. No ato da crucificação, isso aqui eu estou passando para vocês, mas isso aqui é eu, pastor Alex, tá? A gente fala que a graça começou aqui na crucificação, na morte de Cristo, entrou o período da graça. Mas o período da graça, para mim, estudando a Bíblia, pelo que eu estudo, e algumas outras pessoas também têm a mesma visão, o mesmo pensamento, que a graça começou lá em Tiro e Sidom. Ela não começou aqui na crucificação. A graça começou quando Jesus saiu dos termos de Israel, ele saiu dos termos ali de Jerusalém e foi para a cidade de Tiro e Sidom, quando uma mulher cirofenícia correu atrás dele e começou a gritar: tem misericórdia da minha filha, cura a minha filha, liberta a minha filha. Então Jesus fala: não, eu não vim a não ser para as ovelhas perdidas da casa de meu pai, porque ela não fazia parte. O samaritano fazia parte, porque ali a região de Samaria era o reino do sul, né? O reino do sul, que foi dividido os reinos, mas ainda era de Israel. O reino do norte, Judá. Então, quando ele vai para Tiro e Sidom, não é mais o território de Israel. Mas a mulher foi atrás pedindo uma cura. E ele diz: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de meu pai. E ela insistiu. Aí ele disse: não é bom tirar o pão da mesa e dar para os cachorrinhos. Aí ela fala: mas os cachorrinhos comem até das migalhas que caem da mesa. O que ela estava dizendo? Bom, se os seus filhos não sabem aproveitar o que está na mesa, está deixando cair, eu vim pegar o que caiu. Aí ele diz, aí ele fala: mas eu não vim para as ovelhas, a não ser para as ovelhas perdidas do meu pai. Então é isso aí. Se as ovelhas estão perdidas, precisa de um cão de caça. Eita! Glória a Deus. As ovelhas não estão perdidas, você tem que encontrar. Como é que você vai encontrar? Precisa de um caçador, alguém que fareja, que cheira. Eu sei onde está. Aleluia. Glória a Deus. Aí ele vai despejar sobre ela uma porção que não era para ela. Isso é o que é a graça. A graça é um favor, então não era para ela. E aí ele vai despejar sobre ela. Então a graça começa ali. Ali o relógio de Israel parou. Porque as 70 semanas de Daniel, quando nós chegarmos em escatologia, vamos entender sobre isso. Deus vai determinar 70 semanas. Aí, faltando uma semana, essa mulher aparece para Jesus. E quando Jesus faz um milagre na vida dela, o relógio de Israel parou. E aí Jesus entendeu: eu vim para os meus nem deram a mínima.
Mas os de fora? Aí então o relógio de Israel parou e ali começa a dispensação da graça, tá? Então vamos aí em Efésios mesmo, dispensação da graça, Efésios 3, 2, aonde você estava aí. Pode ver? Sim? Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, para que convosco foi me dada. Isso. Olha aí. Também tá diferente. Como é que tá na sua? Efésios 3:2, né? Isso. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Essa Piada tá da desviada. É que essa Bíblia é da Conde. Nossa. Comprou na Conde. Alguém tem mais uma versão diferente aí? Fala aí, lê. Ah, tá bom. Mas eu tenho. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça. Como é que tá aí, Gui? É igual do que? Todo mundo igual? Tudo é Bíblia de crente, essas aí. Então, Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como a revelação, como acima em pouco vos escrevi. mas e a graça? Cadê? Não tem a graça? O versículo está sem graça. O Ó. texto está escrito assim: isto é o mistério que me foi dado a conhecer por revelação. Sim, aqui também. Mas, ó, uma versão boa para vocês comprarem é a nova versão da Almeida atualizada. Tá? Eita, a Bíblia atualizada. Nova versão Almeida atualizada. É por quê? Porque essa versão do pastor é a Almeida corrigida, não é? Aí não tem essas palavras. Então ele teve que atualizar, É uma tradução mais antiga. porque é uma tradução muito antiga. Ah, bom, mas a corrigida, vê o versículo 2 antes do 3. Não, mas é o 2. É o 2 que nós estamos lendo. É o 2. Então o 2 está assim, ó. Se é que tendes ouvido a dispensação da É graça, É isso aí. e para convosco Agora você achou. É isso aí. É a dispensação da graça. É a dispensação da graça. Agora, olha só, olha que interessante. Na dispensação da graça, vai surgir a igreja. E aí é pregado, está sendo pregado muito, né? Uma graça abundante, abundante graça. A graça que transcende todas as coisas. A gente tem que tomar cuidado para a gente não entrar nessa, porque se a gente entrar nessa, a gente corre o risco de perder a graça e ficar sem graça. Entrar em desgraça. Por quê? A graça, diferente da dispensação do mistério, a dispensação do mistério, ela é infinita. Por quê? Daqui para cá não se sabe nada, ela não tem início. Ela não teve um início. Agora, a graça, ela tem um início na crucificação e ela vai ter um final no arrebatamento. Depois do arrebatamento, acabou o tempo da graça. Aí, não, você pode fazer tudo hoje porque nós estamos na graça. Deus não é mais Deus, Deus é o cara. Deus é o coroa, é o fulano, é o pá. Não, é a liberdade de filho e papai. Você chega em casa, você não chama o pai de... Não, e aí, velho? Ô, vem aqui com o velho, não é? Estão pregando uma abundante graça que, na realidade, a graça, ela é limitada. E o tempo vai empurrando a gente para o final da graça. O tempo empurra. Eu não quero ir. Quando você olha, você está com 50. Olha, quando piscou o olho, está com 60, já está quase batendo as botas, e o tempo te empurrando para o final da graça. Não tem como você. O tempo empurra. O tempo vai empurrando. E aí, a grande maioria hoje ensina a abundante graça. Esquece que, Paulo não, João, Judas e Pedro. Eles tiveram uma batalha
tremenda. Eles escrevem lá nas suas epístolas que eles tiveram uma luta grande, que entraram pessoas dentro da igreja trazendo um ensinamento de que você pode fazer tudo, porque a graça supera qualquer coisa, né? É porque esses aí se baseiam muito naquela passagem do Paulo lá, né? Onde Abundou a graça. Então vamos pegar bastante com aquela graça. Então, mas só que aí é que tá, eles não continuam lendo o texto, porque o Paulo diz assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, por causa disso, eu poderei pecar? Porque aí, quanto mais eu pecar, mais graça eu vou ter? Aí ele escreve, nada disso, jamais. Então, uma coisa é eu ler e eu não saber interpretar, outra coisa é eu distorcer, né? Eu distorcer. Vocês lembram lá o que estava escrito na folha que eu passei para vocês, da Bíblia dos Testemunhos de Jeová? Que o Espírito Santo não é Espírito Santo, é força ativa. E aí, para onde eles vão? Se Jesus diz assim, qualquer um que blasfemar contra o Espírito Santo, não tem perdão. Entendeu? Então, assim, a dispensação da graça, certo? E depois da dispensação da graça, vem a dispensação da plenitude dos tempos. Deixa eu colocar aqui é Efésios 3, né? Efésios 3, 2. É graça aí? A graça, isso. Efésios 3, 2. E a dispensação da plenitude dos tempos, que é Efésios 1. não. Vamos lá? Tem um nome? É 1:10. 1:10. Tá? 1:10. Efésios 1:10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Olha aí. Então, o que é a plenitude dos tempos? A plenitude dos tempos é quando a igreja saiu. Então, vai entrar agora a plenitude dos tempos. Aí vai entrar o arrebatamento, vai entrar a grande tribulação, o período de falsa paz. Aí vai surgir aqui aquele homenzinho mau, né? Chamado anticristo. O anticristo, que ele vai trazer uma falsa paz na terra. Por isso que Paulo vai dizer assim, quando ouvides de paz, virá repentina desolação. Então está aqui a plenitude dos tempos. E daqui para frente, aí vai ter a batalha do Armagedon, vai ter aqui o Leviatã, as duas testemunhas, trombeta, selo, taças, e negócio terrível pro lado de cá. Mas o negócio nosso é Gênesis, tá bom? É Gênesis. Então, vou deixar vocês anotarem aí. Anotem aí. Estamos no versículo 2 de Gênesis aí. Por que eu dei essa volta toda aqui, irmãos? Por que eu dei essa volta toda? Porque eu quero que você entenda aqui, que quando Deus ordenou para que o verbo se manifestasse, porque ele está dizendo, se o verbo não se materializar, não tem vida, não tem criação, não tem homem, não tem expansão, não tem dispensações, não vai ter nada. Então, dependia que o verbo se materializasse. Alguém abra para mim Hebreus capítulo 10, versículo 5. Céu crente vai... Falta de ler. Aí vai falar, eu só leio no tablet. Hebreus. Hebreus 10, 5. Por isso, entrando no mundo, diz. Segura. Por isso, entrando no mundo, quando? E disse, Deus. Haja. aí ele, entrando. Aí vai lá. Entrando no mundo, diz. Sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Corpo. Então ele entrou numa forma. O verbo deixou de ser som e passou a ser imagem. Corpo de luz? Eita. Imagem. Estão entendendo? Eu pensei que aqui era o corpo
teve. Sim, sim. Só que a terra é um tipo do corpo de Cristo, como é um tipo do corpo de Adão. O corpo terreno. Corpo terreno. Olha só, Gênesis 1:1. Criou Deus os céus e a terra. Nascimento de Cristo. A terra ficou sem forma e vazia, morte. Disse Deus, haja luz, ressurreição. Entendeu? Agora entendeu. Então, disse Deus, e criou Deus os céus e a terra. Hebreus 10:5. Preparou um corpo. Porque Jesus, ele sempre existiu, irmão. Ele não foi criado. Ele sempre existiu no seio do Pai. Só que quando o Pai vai preparar um corpo para ele, é um tipo da terra, no meio das águas, preparou o corpo. Uma criança, quando nasce, ela fica onde? Não está no ventre? Sim. No ventre da mãe é o quê? Não só tem água? Sim. O corpo está lá, só tem água. Então, criou Deus os céus. Então, é tipo do corpo de Cristo e o tipo do corpo do Adão, o tipo do corpo do homem. Porque Deus colocou você num lugar, numa incubadora, e o Espírito ficava pairando, rodeando em volta, preparando o seu corpo para o dia da luz. Para o dia da luz. Então, aqui, o corpo de Cristo. Aí, o Hebreus 10:5. Corpo me preparaste. O corpo está preparado. Mas tem vida no corpo? Não. Então, aí o Pai vai dizer, haja, então vai se materializar. Na encarnação, aqui, ó, Maria na encarnação, o anjo não vem trazer um corpo, uma alma e um espírito. Por quê? Porque Jesus, ele já é espírito e alma. Se o anjo colocasse aqui um corpo, alma e espírito, pensa que a criança ia nascer com 2 espíritos, 2 almas e um corpo. Olha que coisa doida. Então ele não poderia trazer aqui. Então o que ele trouxe? Ele trouxe a semente, o corpo. Colocou a semente do corpo em Maria, a matéria. Que quando estava a matéria, aí Jesus só encarnou, entrou dentro do corpo que foi preparado lá na eternidade, foi preparado aqui, não foi preparado aqui, e nem foi preparado quando Adão caiu. O corpo foi preparado na eternidade. Porque a onisciência de Deus, Deus já sabia. Então tem pessoas que falam, porque Deus foi pego de surpresa. Porque ele criou o homem pecou e pegou Deus de surpresa. Agora Deus vai ter que... Não. Deus já tem todos os planos traçados. Quando ele dá o livre-arbítrio para o homem, nós vamos estudar isso aqui mais para frente. Ele dá o livre-arbítrio para o homem tem direito de escolha. Mas Deus já sabe, se o homem escolher o errado, ele já tem uma solução. Deus nunca é pego de surpresa. É igual quando ele te dá uma ordem para fazer algo, e ele já sabe que você pode escolher não, ou escolher sim. Então, se você escolher sim, beleza, o projeto está feito. Se você escolher não, ele já tem outro plano. Ele já tem outro plano, já tem outro no lugar. Ó, quando Saul pecou, que o Saul pecou lá diante de Samuel, Deus já falou assim, Samuel, já tem outro. Já tem outro. O projeto não para. O projeto não vai parar. Irmãos, é por isso que eu estava falando aqui de Eclesiastes 3. Aí está lá. Há tempo para todas as coisas, né? Na verdade, é todas as coisas. O texto original há tempo para todo propósito. Aí você entende o texto. Por quê? Há um tempo determinado para o propósito. Qual é o propósito? Há tempo de nascer. Qual é o propósito de nascer? Morrer. Há tempo de sorrir. Qual é o propósito de sorrir? Chorar. Então, tem o tempo de algo e o propósito daquilo. Qual é o propósito? Aí você tem que entender. Então, Deus tem tudo traçado. Deus não deixa passar nada em branco.
Já tem tudo traçado. Então aqui ele prepara o corpo de Cristo, porque ele sabe, se o homem não pecar, beleza, eu não preciso usar o corpo. Se o homem pecar, eu já tenho um plano, tenho um corpo preparado. E esse corpo preparado vai ser o segundo Adão, porque o primeiro aqui, se ele falhar aqui, tenho certeza que o segundo não falha. Meu Deus. Então ele já está tudo preparado ali, né? Ele tem tudo preparado. Aí aqui, quando o anjo vem e pousa sobre Maria, é o mesmo ato que na verdade o Espírito veio, né? E pousou sobre Maria, é o mesmo ato que ele fez aqui na terra, quando estava o corpo. Aqui, o corpo da terra, tá? Então, vamos voltar aqui, pegar aí a dispensação, né? Eu quero ler um texto aqui, Romanos 16, irmão. Isso aqui é Romanos capítulo 16. Marquinhos vai ler agora, hein? Para descolar a página da Bíblia. Não, é 16, o 25 e o 26. Ó, preste atenção nesse texto aí, tá bom? É para você levar para aí. Olha, aquele que é poderoso Isso. confirmar, segundo o meu evangelho, Olha aqui, Paulo está dizendo, segundo o meu evangelho. pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação dos mistérios que desde tempo eterno esteve Oculto. Alguém lê para mim o 26? Porém, agora, revelado e trazido ao conhecimento pelas Escrituras proféticas por ordem do Deus eterno, para que todas as nações crendo venham obedecer a Ele pela fé. Olha, irmãos, olha só, grifa nesse texto aí, ó, versículo 25, Paulo fala, o meu evangelho. Grifa aí, o meu evangelho. Ousado. Depois você grifa aí no mesmo versículo, revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto. Então, desde que tempo? Aqui. Esteve oculto. Mas o Paulo está revelando através do evangelho dele. O evangelho de Paulo. Que Deus não reprovou. Por que Deus não reprovou? Porque qual era o evangelho de João Batista? Arrependimento? Arrependa-se, arrependei-vos, porque é chegado. Então o evangelho, a pregação de João Batista era o evangelho do reino. A pregação de Jesus Cristo era o evangelho do reino. As parábolas, o reino do céu é semelhante a um grão de mostarda. O reino do céu é semelhante a um pai de família que saiu a granjear. O reino do céu, então, a mensagem deles era o evangelho do reino. O evangelho de Paulo, qual que era? A da igreja? É o Cristo morto e ressurreto. Meu Deus. O Paulo só pregava o Cristo que morreu, mas ressuscitou. Tanto que ele diz assim, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Então, por isso que Deus não reprovou, porque ele está falando o meu evangelho, porque os outros pregavam a lei, os outros pregavam a cura, mas o Paulo pregava o Cristo que morreu, mas ressuscitou. Glória a Deus. Aleluia. E qual é o evangelho que nós temos pregado? Eita! Eita. O dinheiro no bolso? Da casa? Carro. Ponto de contato, o carro, a chave, o tijolinho ungido, sabonete. Vassoura desumada. Pregamos muitas coisas. Oxalá a gente pregasse o evangelho de Paulo e dissesse assim, o meu evangelho. Né? O Paulo sabe o que ele está dizendo aqui, porque Paulo teve um episódio que ele mesmo sentiu na pele. Porque ele vinha pregando o evangelho, segundo ele, né? O evangelho dele, pregando o Cristo morto e ressurreto. Um dia ele está numa praça pregando
o Cristo que morreu e ressuscitou. Aí ele está pregando o Cristo que morreu e ressuscitou na praça. Aí ganhou mais de 2.000 almas. Aí passou uns homens sábios. Aí olhou e falou: esse homem fala com eloquência, esse homem fala bonito, vamos levá-lo para falar para nós lá no Areópago. Aí levaram Paulo. Quando Paulo chegou lá, Aristóteles, Platão, Arquimedes, só os doutores, Sócrates, só os sábios gregos. Aí o Paulo, desde pregar o que ele estava pregando lá na praça, ele começou. Porque o Deus que criou o céu, que criou o mar, ele criou o universo, e começou a falar da criação, e os homens falaram: ixi, sei que esse cara sabe alguma coisa, não quero ouvir nada desse cara não. Aí o texto diz que ele ganhou algumas poucas almas ali. Mas quando ele pregou o Cristo morto e ressurreto, o texto diz que mais de 2.000 almas. Meu Deus. Então, qual é a mensagem? Nunca mude a mensagem que Deus te deu só porque o lugar é grande. Só porque vai pregar na série. Nunca mude a mensagem que Deus te deu só porque você vai pregar no meio de pessoas famosas. Pregue a palavra que Deus te deu. O Paulo mudou a mensagem, quebrou a cara. Mas se ele tivesse pregado o Cristo morto e ressurreto, depois você lê esse texto, irmão, é em Atos capítulo 17. Leia lá, a partir do versículo 22 a seguir, Paulo vai chegar no Areópago e vai começar a falar: Deus que criou, porque os filósofos, eles estavam discutindo a respeito da criação, quem criou a terra. Então Paulo quis ser igual a eles. Quando era para pregar o quê? O evangelho simples, é o Cristo morto, ressurreto. Cristo morreu, mas ele ressuscitou. Ele não foi igual aos outros imperadores que morreram e nenhum ressuscitou. Ele ressuscitou, apareceu a mim, e ele cura, ele liberta, ele batiza, ele transforma. O Paulo mudou a mensagem. Não é à toa que ele escreve, porque não me vergonho do evangelho, que é o poder de Deus. Então, mas ele sentiu na pele. Quando ele mudou, ele sentiu isso na pele. Aí olha só. As pessoas estão querendo só massagear a de pessoas, né? Então, elas estão mudando toda a pregação delas, porque hoje, se você não pregar o que elas querem ouvir... A verdade é que assim, a igreja que prega a palavra é vazia. A igreja que prega a palavra é vazia. A igreja que prega conforto, que prega... não é nem a questão do sal grosso. É a igreja que prega muito prosperidade, a igreja que prega muito triunfalismo, né? Prega muito triunfalismo, a igreja é lotada. Mas quando você começa a pregar a verdade ela confronta, a verdade faz você mudar, faz você... e as pessoas não querem ser confrontadas. Você falar do pecado, a pessoa quer ter aquela feridinha aqui, tá cheio de pus, com casca, mas ela quer ficar assim, ó, fazendo assim alisando, mas ela não quer arrancar a casca para poder. Não quer. Porque dói. Mas é isso que eles não querem ser sarados. Querem ficar com a ferida. Então, olha só, continuar o versículo aqui, aí o Paulo diz assim, ó: segundo a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto. Aqui no 25, finalzinho do 25. Aí ele vai continuar dizendo assim, ó: mas que se manifestou agora. Agora quando? Agora, aqui, ó. Agora, na graça. Agora, ele está falando, se manifestou quando? Agora, na graça. Por quê? Porque para trás da graça era um mistério. E ele está falando, agora, na graça, se manifestou. E aí, o que vocês estão aprendendo aqui, tem muita gente que nem sabe. É verdade. Eu não sabia. Não sabe. Por quê? Porque para eles ainda é um mistério. Mas como é que eles podem estar vivendo um mistério se nós já estamos na graça? É o que o Paulo está dizendo. Mas agora quando? Agora, na graça.
Agora se manifestou. O quê? O que estava lá na eternidade. Desde a eternidade estava oculto, mas foi revelado. Só que tem pessoas que não querem a revelação. Porque quando revela, precisa mudar. Quando revela, precisa mudar algumas coisas. E mudança, irmão, é difícil. Vai você mudar de casa, aqui, tem pessoas, irmãos, aqui que já mudaram mais de 3, 4 vezes. Eu mesmo já mudei umas 3. Eu estou pegando a unção de Abraão. Eu tô pegando a unção do Abraão, beduíno do deserto. Monta uma tenda aqui, desmonta, eu vou montar a tenda ali. Você tira da parede, guarda-roupa, armário, tira e vai para outro lugar e tem que fura. Irmão, quando você chega no lugar que tá aquela bagunça assim que você olha e fala, meu, até eu colocar tudo em ordem, mas é mudança. E aí as pessoas não querem aprender a revelação, por quê? Porque se aprender, tem que mudar. E eles não querem mudança, porque mudança dá trabalho. Eles não querem mudança, né? Eles não querem mudança. Então, olha só mais alguns textos aqui, ó. Agora sim nós vamos para o João 1. João 1. João 1:1. João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, né? Se fez. Então, no princípio, Deus está aqui, Jesus, na verdade, está aqui. Eu vou colocar uma silhueta aqui, né? Uma silhuetazinha assim. Ele está aqui dentro do Pai, dentro. Então o Pai fala, o Pai não fala, o Pai abre a boca e ele sai em som. Ele era o hálito, o sopro da boca de Deus. Ele está dentro. Quando o Pai diz, haja, está na hora de você deixar de ser som e passar a ser imagem. Aí ele sai de dentro. Então ele sai de dentro e aí ele se manifesta. Agora, isso aqui é uma revelação que Deus me deu, irmão, que Deus me deu. Você não vai encontrar na internet, você não vai encontrar, é uma coisa que o Espírito Santo me deu exclusivo, vocês vão aprender aqui, ó. Olha só. Quando eu fiz esse desenho aqui não é o Éden de Deus? Sim ou não? Sim. Vamos ler para ter certeza? Ezequiel, capítulo... Deixa aí no João, tá? Marcado. Estudar a Bíblia é assim, vamos estudar a Bíblia. Vamos todos os textos. Ezequiel, capítulo 28. Olha só. Versículo 13. Não, vou ler o 12 também, tá? Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. E diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e de formosura perfeita. Estavas no Éden, jardim de Deus. Então, olha só. O Éden, o jardim de Deus. Então tá aqui o Éden, né? As árvores aqui, né? As árvores. Aqui é o jardim de Deus, no céu. Qual é a função da luz? Da luz. Não é iluminar? Só que quando a luz ela joga os seus raios aqui, por exemplo aqui, ela projeta uma sombra na parede, sim ou não? Sim. Se aqui já tinha um Éden, Deus ainda vai construir aqui, ele precisa de um projeto. Sim ou não? Sim. Quem já desenhou, irmãos, assim, ó? Alguém. Tem um desenho aqui, ele coloca a luz, aí ele vai contornando a sombra.
Quem já fez isso aqui? Quem já fez? Você joga a luz você joga a luz no original, e aí o original faz uma sombra, e você vai contornando essa sombra para sair igual ao... Olha só. E disse Deus, haja luz. Aí iluminou tudo lá. Aí ele vai iluminar tudo aqui em cima. E aí ele joga a forma aqui embaixo para Deus vir e só contornar. O Éden é jardim de Deus? Sim. Quando Deus criou o homem, antes de criar o homem, ele colocou o que aqui? O jardim no Éden. O jardim que estava aqui era uma cópia do que está aqui em cima. Quando ele manda Moisés fazer uma arca, um tabernáculo, ele está falando, faz conforme o... Porque o original está aqui. Então, tudo que está aqui é uma cópia do que está em cima. Então, a luz, quando você se apresenta, por que eu vou me apresentar? Porque eu preciso fazer uma cópia daqui, lá embaixo. Se apresenta. Aí a luz vem, bate aqui, ó, Deus está com o projeto aqui, ó. Deus está com o projeto, a planta está aqui. Aí a luz vem, bate aqui, aí sai a imagem aqui. Aí fala, top, vamos fazer. Fica firme aí, se mantém, não sai do lugar. E ele começa... Glória a Deus. Aleluia! Vocês perderam a oportunidade da graça. Fresquinha para vocês, ó. Fresquinha. Então, olha só. Quando o projeto... Irmãos, tudo que está na terra é uma cópia do que está no céu. Os animais. Pastor, mas tem cavalo no céu? Tem. Mas tinha homem no céu? Sim. 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 Agora aí já vem a resposta de por que Deus nunca fala dos outros planetas, só do planeta Terra. Porque nós estamos nele. Não estamos nos outros. Tinha homem no céu? Sim. Se nós lemos Ezequiel capítulo 1, o Ezequiel vai ter uma visão do trono que desceu. Aí ele vai ver uns seres viventes com 4 faces. E um tinha a face de boi, com a face de boi, uma face de águia, uma face de leão e uma face de... Como é que ele podia ter face de homem se o homem ainda não... Eu já sabia como era. Hã? Então, tudo que tem aqui é uma cópia daqui. Agora, entenda essa luz aqui, essa luz, no nosso universo, a luz ela viaja em torno de 2.990.000 quilômetros por hora, a ano-luz. É o elemento mais rápido que existe, é a luz. É a luz. Só que no nosso universo aqui, ó, na nossa galáxia, deixa eu fazer aqui a expansão, tá? Posso dar a velocidade exata? Pode. 299.792.458 km por segundo. Então eu não estou errado, tá vendo? Ó, aqui a expansão, correto? Olha só. Dentro dessa expansão, cada pontinho desse aqui é uma galáxia. Tá? Uma galáxia. Eita! E aqui, eu vou colocar de vermelho, olha só. Aqui no meio tá a Terra. Deus escolheu exatamente O meio. a Terra. Só que aqui, quando ele escolhe a Terra, porque a Terra, aqui, não havia galáxia, nada, mas tinha um pedaço de barro, porque a Terra foi escolhida antes da criação de qualquer coisa. Então, quando ele abre a expansão, todos os outros planetas e galáxia, a nossa é a Via Láctea, né? Ela é criada. Quando ela é criada, a Terra já foi escolhida antes. A Terra já foi escolhida antes. Então, olha só, a luz, ela para alcançar aqui, ó, ela tem que percorrer,
para lá, para cá, nessa velocidade aí, para ela alcançar. Se a luz for fraca, ela não consegue alcançar a profundezas. Então ela vai alcançar mais ou menos o quê? Até aqui. Ela não consegue alcançar as profundezas. A luz tem que ser muito forte. Quando você olha no fundo do mar, tem gente que já pegou. É assim, irmão. Continua para você entender. É. A partir de 7, 8 metros já não chega mais. A luz já não penetra no fundo do mar. Se você mergulha no fundo do mar, passou ali de 7, 8 metros, é escuridão total. Porque a luz do sol, ela não tem força suficiente para atravessar. Ela chega até nós e olha como é que funciona. Digamos que aqui é o sol. Quando essa luz aqui, eu vou dar um exemplo, tá? Digamos que aqui é o sol, aqui é a terra. Quando esses raios do sol chegam aqui, se o sol apagar, a terra ainda fica iluminada por mais uns 8 minutos, quase 10 minutos. Fica iluminada depois que o sol apagou. Porque a trajetória, o tempo, a distância e o tempo da luz percorrer até chegar no seu alvo. Então, quando chega no profundo ali no mar, ela não penetra. Ela não consegue penetrar. Mas aqui no haja luz, quando Deus disse haja luz, não foi uma luz que surgiu e foi irradiando. Quando ele disse haja luz, se apresenta a luz. Meu Deus. Eita! Possuiu tudo. Por quê? A luz do sol é uma luz fraca. É por isso que quando nós chegarmos aqui, irmãos, no milênio, depois do Armagedon, ó, vamos ler o texto porque vocês vão entender. É Isaías 60. Tudo que eu estou falando está na Bíblia, irmão. Não é achismo, não é coisa que a gente inventa, né? Ó, versículo 19 e o 20. Alguém pode ler? 60, 19, 20. Isso. Nunca mais te servirá, ó sol, para a luz do dia, nem com seu esplendor, a lua te iluminará. Mas o Senhor será a tua luz perpétua, o teu Deus, a tua glória. Continua o 20. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Olha só, Isaías está falando que... então, o que ele está dizendo é que, porque os dias de luto, tem uma versão melhor que está dizendo assim, os seus dias de tristeza se findarão. Por quê? Porque em Salmos diz assim, que o choro pode durar uma noite. Mas e se não houver noite? Não tem choro. Eita! Meu Deus! Aleluia! O choro pode durar uma noite, mas se não houver noite, então não tem choro. Aí ele está dizendo, como o Senhor vai ser a sua luz perpétua, eterna, para sempre, não haverá noite. E se não houver noite, você não chora mais. Eita! Aí quando você canta, não haverá mais noite ali, está falando que não haverá mais choro. Glória a Deus. Porque se o Senhor vai ser a luz e o sol, porque o sol não consegue penetrar 7 metros para baixo do mar. Mas já a luz de Cristo O universo todo. ilumina tudo. Então não haverá noite, né? Então, aí nós estamos falando do haja luz, por quê? Porque o texto, quando nós continuarmos lá em em Gênesis, volta lá em Gênesis 1. É assim, irmão, folhear a Bíblia. E se você não entender, você pergunta, levanta a mão. Pastor, eu não estou entendendo nada. Eu explico de novo. Tá? Sai com dúvida se quiser. Não fique com dúvida, não. Pastor, mas é que a primeira vez que eu estou estudando a Bíblia assim é assim mesmo, depois piora. Calma que é só o versículo 2 de Gênesis. Nós estamos apenas no versículo 3. Ó, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Versículo 3. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Ele disse para a luz se apresentar, aparecer, surgir. Então, ele deixou de ser verbo e passou a ser luz. Se apresentou em forma, né? Então, ele obedeceu a voz do
do pai. Que aqui ainda não é pai, tá? Mas ele obedeceu à voz. Por isso que lá em João, no capítulo 4, se me fala a memória, o versículo 16, ou é 20 e alguma coisa, 16 ou 17, os discípulos vão falar assim, ele mandou a gente comprar pão, mas não comeu o pão. Será que ele comeu aqui? Aí Jesus vira para eles e fala assim, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Então quando ele disse, haja, sai para fora, ele faz. Por quê? Porque a função dele é obedecer. Então, se o filho obedece o pai, quanto mais nós, irmão. Quanto mais nós. Eu explico para todo mundo, o milagre em Caná não foi Jesus que fez. A multiplicação dos pães não foi Jesus que fez. Jesus, ele levanta os pães, ele dá graças e dá os pães à mão dos discípulos. Quem multiplicou os pães? Os discípulos. Lá o vinho não foi Jesus que pegou, colocou a mão nas talhas. Jesus falou, enchei as talhas de água. Eles encheram de água. Jesus colocou a mão e falou, agora, Senhor, transforma essa água em vinho? Não. Jesus falou, enche a talha de água. Jesus nem olhou para a talha. Enche de água, eles encheram. Agora leva lá para o mestre-sala. O texto diz que eles estão levando as talhas de água. E quando chegou lá, eles olharam, viu que era água. Aí tiraram e deram para o mestre-sala. Quando o mestre-sala bebeu, nossa, que vinho gostoso. Então Jesus não fez a transformação. Quem fez foi a obediência dos servos. Porque imagine Jesus falando, acabou o quê? O que tinha acabado? Aí Jesus fala, enche de água. Agora leva a água lá. Pensa a mente do servo. Meu, mas esse cara é doido. Acabou o vinho. Ele está mandando eu levar água. Acabou o vinho, ele está mandando eu levar água. Os caras vão me matar quando eu chegar lá. Eles podiam questionar, mas questionaram? Não. Por quê? A mãe dele disse, fazei tudo quanto ele vos disser. Então eles não questionaram. Na mente deles é assim, eu estou aqui para servir. E às vezes nós perdemos a bênção e o milagre porque nós somos chamados para servir e eu não quero servir, eu quero questionar. Essa dúvida aí teve quando o profeta diz, manda ele mergulhar 7 vezes. Duvidou, quase perde a bênção. Mas quem foi que insistiu para mergulhar? O servo. Por quê? Porque o servo já está nele servir. E aquele que diz que é servo, mas não quer servir, ele nunca foi servo. Porque quem não serve, não serve. Então, fala, mestre. Mas na multiplicação dos pães lá, Jesus deu lá. Se esse povo tinha questionado Jesus, quando ele falou assim, mas vai bater muita gente. Sim, mas antes dele agradecer, antes de dar na mão de Cristo, eles questionaram. Eles não questionaram, não, disseram assim, tem um menino ali que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso diante dessa multidão? Aí, então, na mente deles assim, isso daí não vai dar. Mas ainda está na mão do menino. Quando saiu da mão do menino e foi para a mão de Cristo, para a mão de Jesus, aí é outra história. Aí quando veio para a mão de Jesus, é por isso que tem muito menino que tem a coisa boa na mão, mas ainda tem que passar pela mão de Cristo, porque ele ainda é um menino. E mesmo que incrédulos, de certa forma, os discípulos, quando Jesus mandou partir os pães e dividir, eles obedeceram sem questionar. Porque na hora que ele agradeceu e deu, e olha, preste atenção, era um cesto com 5 pães e 2 peixes. Ele agradeceu, desceu quantos cestos? 1. Só depois que terminou, que sobrou quantos cestos? 12. Então a multiplicação não foi na mão de Cristo, foi na mão
dos discípulos. Eita, Jesus foi Então, às vezes, o milagre não acontece, irmãos, o milagre não acontece na mão de Cristo, é Deus fazendo. Às vezes o milagre acontece na minha obediência. É na minha obediência. Sobre a questão da viúva, né? Tem uma parte que na hora que ela foi pegar o filho, o azeite na mão, ele só pediu para ela entrar dentro do quarto dos seus filhos. Quando ela foi colocar o azeite, o azeite todo mundo. É obediência. Ó, a mente do pregador, ela vai longe aqui. Ela vai longe. Olha só. Você quer, a mente do pregador, ele vai pegando esses textos, ele já vai longe. Eu aqui vou ministrar sobre obediência. Porque toda vez que houve obediência, houve milagre. Aí ele já vai pegar ali e vai ministrar uma mensagem sobre aquilo. Ó, o milagre dos 10 leprosos. Hein? O milagre dos 10 leprosos. Aí isso aqui é uma lição para nós aqui. Para nós. Porque os 10 leprosos vinham diante de Jesus e Jesus falou assim, ó. Vai e se apresenta diante do sacerdote. A cura não aconteceu diante de Jesus. Foi diante do sacerdote? E a cura não aconteceu quando eles vieram. A cura aconteceu quando eles estavam indo embora. Então, muitas vezes, a cura não vai acontecer, o milagre não vai acontecer você dentro do culto. Vai acontecer quando você estiver indo embora. Depois do culto você vai ver? Não, você não vai ver. Você não vai ver, você vai viver. Vai viver os milagres. Porque ver milagre, você só vê milagre aquele que não tem milagre. Aí ele vê os outros comemorarem. Ele vê o dos outros. Eu não quero ver, eu quero viver. Glória a Deus. Então, na ida... Então, muitas vezes o culto não acontece. Esse da multiplicação aí dos pães, agora que você falou, ele multiplicou os cestos, 12 cestos. Não, ele não multiplicou. Sei quem multiplicou foram os discípulos. Sim, mas aí ele falou 12 cestos. Porque assim, o pão ainda mais imagina. Sim. Vai multiplicar agora em cestos. Mas aí tem um segredo porque ele fez isso. Tem um segredo aí. Vocês querem saber, não? Sim! Querem mesmo? Sim! Por que multiplicou os cestos? Porque quem dá para Jesus nunca perde. O menino deu o cesto com os pães. Não era justo Deus devolver só os pães e o peixe. Então, quando o menino deu, o menino saiu dali empresário. Então, teoricamente, aqueles 12 cestos voltou para o menino. Voltou para o menino. O menino saiu empresário dali. Por que empresário? Ele saiu dali patrão. Dono de padaria. Ele saiu dali patrão. Por que, pastor, saiu dali patrão? Olha só. Sobrou 12 cestos cheios. Como é que ele ia carregar 12 cestos sozinho? Ele teve que contratar funcionário para carregar para ele. Voltou empreendedor. Por quê? Isso aqui é o segredo da semente. Quando você semeia na terra boa, na terra fértil, você nunca colhe o grão que você semeou. O grão que você semeou vai morrer, vai tornar-se um outro corpo e vai te dar 10, 60, 30, 60 ou 100 a mais daquilo que você deu. O problema, irmãos, da igreja em si, não é só a nossa igreja, de quase todas as igrejas, é que elas não ensinam esse princípio da semente. Quando você fala de ofertar, de contribuir, e não é só ofertar, contribuir, quando você abençoa a vida de alguém, né? Quando você abençoa a vida de alguém, você está semeando em uma terra, e aquela terra vai te dar retorno. E as igrejas não ensinam isso. As igrejas vão à hora da oferta, à hora do dízimo, mas não tem esse princípio. E o princípio da semeadura é esse: você vai colocar lá, tem que morrer a semente. Se a semente não morrer, não vai gerar fruto. Então tem que morrer. E aí esse é um problema, irmãos, porque assim, muitas igrejas têm aquele tabu. Você vai falar de dinheiro, falar de dinheiro na igreja, as pessoas, aí fica aquela resistência, aquele negócio no coração, e
e não entende que o princípio de receber sempre foi dar. O princípio de receber sempre foi dar. Não é você, eu só vou ofertar se Deus fazer barganha com Deus. Quando a gente entender que eu não dou o dízimo porque eu tenho que devolver para Deus, não. Eu sou dizimista porque é eu que preciso da bênção. Deus não precisa do meu dízimo, mas eu preciso da bênção de Deus. Por isso eu sou dizimista. Né? Por isso eu sou ofertante. Aí quando a igreja aprender isso, vai ver que a igreja torna-se uma igreja próspera. Uma igreja que cresce, saudável. Uma igreja que é abençoada em todos os aspectos. Mas é outra aula. Olha só. Vai chegar lá. Não vai chegar lá. Vamos chegar. Olha só. E disse Deus, haja luz. Se manifesta. Por que ele disse se manifesta? Porque na luz ele se manifestou e o texto continua dizendo assim, e viu Deus que a luz era boa. Esse boa, irmão, não é boa de... O texto, é porque não deu para escrever aqui em hebraico, mas o texto aqui no original, a palavra boa não é boa. E viu Deus que a luz era abençoadora. Eita! E viu Deus que a luz era satisfatória. E viu Deus que a luz era prazerosa. E viu Deus que a luz era deleitosa. Então está dizendo o quê? Ele viu que a luz ela era abençoadora. De que adiantar a bênção, a vida, a alegria, o amor está escondido aqui. Se não for revelado, ele tinha que se revelar. Então aqui, para você, irmão, de que adianta aquele ministério que você tem, que está guardado dentro de você aí, está escondido. É hora de se revelar. Por quê? Porque é através do teu ministério que vidas vão ser abençoadas, através do seu ministério que vidas vão ser salvas, vai ser alcançada, mas é de que adianta? Aí eu tenho a chamada, eu tenho o ministério, mas está aqui. É hora de pôr? É hora de você dizer assim, haja, se manifesta, põe para fora agora. É hora de sair. Não é hora de ficar oculto agora, é tempo. Paulo está dizendo agora o quê? Tempo da graça, dispensação da graça. Agora é hora de se manifestar. Põe para fora. Mas eu ainda não sei. Deus vai aperfeiçoando. Aleluia. Não é tempo de ficar oculto, escondido. Não é tempo de ficar escondido. Veja só, se a luz ficasse oculta só como verbo, alguém seria abençoado? Não. E a palavra boa aqui e viu Deus que a luz era abençoadora. Queria abençoar. Aí quando você lê Gênesis capítulo 12, que Deus fala assim para Abraão, abençoarei o que te abençoarem, né? E em ti todas as nações da terra serão abençoadas. Quem foi abençoado em Abraão, irmão? Por Abraão? Quem foi? Das nações da terra. Deus não está falando de Abraão, está falando da descendência. Está falando de quem? Da luz, que era o verbo que vai encarnar e vai nascer como Cristo. E em Cristo, todas as nações da terra foram abençoadas pela morte da cruz e a ressurreição. Aí quando você lê Mateus capítulo 1, e aí está lá, Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Se ele é descendente de Abraão direto, quando Deus deu aquela promessa, em ti serão abençoadas todas as nações da terra, ele não estava falando de Abraão, mas da descendência. E nem estava falando de Isaac, nem de Jacó. Estava falando de quem? De Cristo, porque só em Cristo todas as nações foram abençoadas. Então imagine você com aquele ministério, com aquele dom, com aquela palavra que você está aí dentro de você oculto, sendo que tem uma alma, uma pessoa esperando para ser abençoada e você com ele oculto e não disse o haja. Hoje é tempo de você dizer assim, haja, sai para fora, sair agora, tem que sair, porque tem vidas precisando ouvir a palavra. Sai agora, em nome de Jesus, vai sair para fora esse dom aí, esse talento, esse ministério. Aleluia! Oh, glória! Então, olha só. Haja luz. Ele se manifestou como forma, né? E viu Deus que a luz era boa. Aí,
Eu estou adiantando, tá? Porque senão nós vamos ficar um ano inteiro aqui, mas não vai ser assim. Aí o versículo 4. O versículo 4. E viu Deus que a luz era boa, e Deus separou a luz das trevas. Isso, essas trevas, pastores. Por que vocês querem ver? Eu já foi ensinado. Tem aluno novo, pastor. Que trevas é essa? Ah lá, Marquinhos não sabe, ensina Marquinhos. Eu não estava na época. Olha só, o versículo 2. O que está escrito no versículo 2? Leia. O 2? Isso nós já estudou aqui. Continua. Pronto. E havia trevas sobre a face do abismo. Separou a luz dessas trevas na face. Olha aí no seu caderno que está anotado. Está anotado. Segunda aula, está anotado. O que é essas trevas aí? Então Deus era as trevas, quando a luz sai, a luz separava. Não, está escrito aí. Você anotou, vocês anotaram. Lugar secreto é a primeira aula. Repete aí, César. O que era as trevas? Lugar secreto. Não, ó. Vamos bater palma aí, Ô, glória. Esse é o segredo, você tem que anotar tudo. Essas trevas aí, a palavra original aí é verrochek, né? Verrochek, né? É um lugar oculto, um lugar secreto. Essa palavra trevas era um lugar secreto. Então, quando diz assim, havia trevas sobre a face do abismo, quer dizer que Deus estava mantendo a terra num lugar secreto, num lugar escondido. Ele estava mantendo aqui. Então, quando a gente lê o versículo 4, que diz assim, o 5, né? Não, é o 4. E Deus separou a luz das trevas, está dizendo, Deus tirou a luz do lugar secreto que estava oculto. Entender? Agora vocês entenderam, assim que é os alunos. Agora clareou, fez a luz, né? Então, estudar a Bíblia, a gente precisa olhar com atenção. É óbvio que assim, não dá para exigir de vocês que vocês compreendam o hebraico. É que no hebraico é outro sentido, né? É outro sentido. Tanto que aqui, ó, no nosso português está assim, viu Deus que a luz era boa. Mas no original a palavra não é boa. A palavra é abençoadora. Entendeu? É abençoadora. Mas a nossa tradução, eles traduzem para um melhor entendimento na hora de você ler, de leitura, não de estudo. Melhor entendimento de leitura. Porque se coloca assim, viu que a luz era abençoadora, uma pessoa que não estuda, ele vai falar assim, como é que a luz abençoa? Né? E aí se nós somos pai, quando você começa a estudar, se você vai para João capítulo 1, né, lá no versículo 4, vai dizer assim, que a luz era a vida dos homens, né? A vida dos homens era a luz. Então, como que a luz abençoa? Porque está falando, não é de uma luz que nós vemos, está falando do verbo que se materializou em imagem, né? Então ele passou, aí você vai entender aqui, Deus separou a luz das trevas. Por que trevas? Porque a luz estava no lugar secreto. Então ele disse assim, haja, quando ele disse haja, ele separou, tirou a luz do lugar secreto. Então agora ela está revelada. Ela não está mais oculta, né? E por que ele tem que revelar? Porque é através dela que tudo vai ser criado. É através dela que tudo vai ser criado, né? E aí ele vai continuar dizendo assim, e chamou Deus a luz dia. Essa palavra dia, né? Essa palavra dia não é dia de tempo, tá? Está falando de caráter. Dia de caráter, né? É resplandecente, chamou a luz resplandecente, pura. Ela é pura. Ela não tem falha, não tem erro, ela é perfeita, tá? Ela é perfeita. Quando Jesus ele fala para os discípulos assim, ó,
o dia foi feito, né, pra gente trabalhar, tem que trabalhar durante o dia, porque vem a noite que você não pode trabalhar. Então ele está falando no sentido de que durante o dia não tem erro, não tem falha. Mas se você trabalhar à noite, você pode se acidentar, você pode porque tem falhas, um tropeço à noite. Então ele não está usando no sentido de tempo, tá? Tanto porque, eu já expliquei, aqui ainda não entrou tempo. Aqui é eternidade, eternidade. Então aqui tanto é que assim, olha só, que coisa linda. Versículo 5. E chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou de noite. E a tarde, e foi tarde, e amanhã o primeiro dia. Agora, olha só, é engraçado que assim, chamou a luz dia e a trevas noite. Cadê a noite? Só que não tem nem noite e nem dia. Só tem tarde e manhã. De tarde já foi para de manhã. Tarde e manhã. Não tem noite e nem dia. Por quê? Porque não é tempo. Não está falando de tempo. Está falando da eternidade. Então aqui é possível, não dá para precisar o tempo do Gênesis aqui, né? No primeiro dia da criação, porque o primeiro dia é de Deus. Pode ter se passado aqui eras, 1000 anos, 2000 anos, não dá para precisar o tempo, tá? Porque foi na eternidade. Então também da mesma forma que não dá para precisar quantos anos Adão tinha. Porque quando Deus descia na viração do dia, a viração do dia não está falando finalzinho da tarde para começar a noite. E a gente sempre entendeu que era como estava terminando o dia, ia entrar a noite e Deus descia para Adão não ver a noite. Não é. A viração do dia é que Deus mudava o tempo do homem para a eternidade. Então Adão, toda vez que Deus descia, o Adão vivia um pouco da eternidade aqui na terra. Aqui no 5, não sei se tem uma coisa a ver. Por que dia está em letra maiúscula e no outro está em minúscula? Tem alguma coisa a ver? Porque é o nome da luz. Está falando do caráter dele. É o nome próprio. Porque não está falando de tempo, né? Aí está falando, ele chamou, ele deu um nome. Isso aqui é importante. É importante você dar nome para o seu dia. Viu? Quando você acorda e vai sair para trabalhar, dê nome para o seu dia. Dê um nome para ele. Pastor, que nome que eu vou dar? Hoje o meu dia vai ser abençoado. O nome do meu dia vai ser abençoado. O nome do meu dia vai ser milagre. O nome do meu dia vai ser livramento. O nome do meu dia vai ser alegria. Dê nome para o seu dia. Se você falar assim, hoje vai ser um daqueles dias, vai ser mesmo. Vou parar de falar que a segunda-feira é. É o melhor. Para mim, segunda-feira é o melhor. Isso é porque no português também, toda vez que for escrever um nome próprio, tem como escrever. É letra maiúscula. Então, é que aqui a tradução não te traz original. Não te traz original. Na próxima aula, quem sabe eu trago assim o original para vocês verem. Vocês vão ver que aqui é nome próprio. Você pode ver que o texto já diz assim, ó. E chamou Deus. Ele não chamou de vem aqui. Ele deu o nome. E deu o nome para a luz dia. E não é dia. Deu o nome para a luz, assim, perfeição. Né? Resplendor. Pureza. Porque está falando do caráter da luz. Ele não está falando de tempo, de dia. Né? Amém? Amém.